Bom, chegou a hora da gente contar a história de uma mãe, a dona Eliane, que há 4 anos luta para descobrir onde é que estão os filhos, que desapareceram há 4 anos. Nesse período, algumas pequenas pistas surgiram. A bolsa da filha foi achada, assim como o celular dela e o do irmão. Mesmo assim, nada de concreto. O que teria acontecido com esses irmãos, Um quebra-cabeça. Encaixar as peças e entender o que aconteceu é o que mais deseja Dona Eliane. Enquanto não há um corpo ali, a gente tem que ter esperança, né? A gente tem que procurar. Alguns caminhos são bem familiares para ela. A mãe de Luane e Eric já perdeu a conta de quantas vezes passou por aqui numa busca desesperada. A gente veio aqui muitas vezes e todas as vezes que a gente veio aqui, algumas pessoas falavam que viram eles aqui, né? A gente adentrou toda essa mata, mas assim, nada que levasse ao paradeiro deles. Dona Eliane procura pelos filhos, uma moça e um menino que saíram de casa para um passeio e foram vistos neste lugar pela última vez 4 anos atrás. E a gente precisa de resposta, são 4 anos. 4 anos que a gente não sabe mais o que fazer, não sabe onde procurar, não paramos e não temos resposta nenhuma. O drama de Dona Eliane começou em 2016. Viúva, ela morava nesta casa em Mogi das Cruzes com os 2 filhos, Luane, de 22 anos, e Eric, de 10 anos. 2 irmãos com personalidades diferentes. Luane, fã de baladas. Uma menina bem extrovertida, ela gostava de dançar. Ela, quando era criança, ela falava que queria ser dançarina ou coreógrafa. Eric, um menino tímido, solitário e carinhoso. Gostava muito de jogar futebol. Até que na época que eles desapareceram, ele tinha falado para mim colocar ele numa escolinha de futebol. Dona Eliane conta que depois da morte do pai, Eric se apegou ainda mais à irmã. Os 2 eram bem apegados, porque a Luane até tratava ele como se fosse filho dela. Até que as pessoas achavam que ele era filho dela. E às vezes ela até falava, é meu filho mesmo. Ela falava. Para sustentar a casa e os 2 filhos, Dona Eliane trabalhava como operadora de caixa em um supermercado. E foi justamente numa dessas vezes em que ela saiu para trabalhar que Luane e Eric desapareceram. Quando voltou do trabalho, Dona Eliane não encontrou os filhos em casa e então ligou várias vezes para o celular de Luane, mas ninguém atendeu. Ela percebeu naquele momento que alguma coisa errada e muito estranha tinha acontecido. Essa noite foi a pior noite da minha vida, porque as horas não passavam, eu querendo que amanhecesse logo. Na manhã do dia seguinte, Dona Eliane foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência notificando o desaparecimento dos filhos. Na verdade, este caso aportou ao setor de homicídios como desaparecimento desses irmãos, de Luane, que é a maior de idade, e seu irmão Eric, menor com 10 anos de idade. E que eles saíram voluntariamente de suas residências, situadas em Mogi das Cruzes, e desapareceram. Ao mesmo tempo, ela e a família começaram uma busca desesperada. Correndo atrás de possíveis pistas, espalhando cartazes pela vizinhança, conversando com todas as pessoas que pudessem ter alguma notícia dos filhos. Eu comecei a ligar para as pessoas que ela conhecia, para ver se alguém tinha visto ela. Aí comecei a ligar para um, para outro e ninguém sabia de nada. No dia seguinte ao desaparecimento, a polícia fez buscas com cães farejadores no mesmo lugar onde Luane e Eric tinham sido vistos pela última vez. Nesse episódio, nós utilizamos 2 cães, que foi um para a busca, que foi o condutor principal da busca,
um cão de guarda que era para proteção da equipe. E essa busca foi feita no período da madrugada. Foi percorrido da meia-noite às 5h15 da manhã. Alguns sinais dos irmãos foram encontrados. Todo o trajeto, os cães se mantiveram firmes no faro, na linha, dando a entender para a equipe que o caminho estava correto e que os desaparecidos passaram sim por aquele caminho onde o cão percorreu. Chegando aqui, o cão começou a ficar embaraçado, ele começou a negativar o odor. Nós tentamos rastrear o caminho que eles teriam feito, né? Ou seja, a gente descartou a hipótese de sequestro em um primeiro momento. Nos primeiros dias após o desaparecimento, algumas pistas surgiram. A primeira foi a bolsa de Luane. Esse local foi onde foi encontrada a bolsa da Luane. Segunda pessoa que encontrou, perto de um poste, que é aquele que está ali na frente, que era por volta de 9 da noite. Alguns dias depois, os celulares de Luane e Eric também foram encontrados bem perto dali. Ele foi encontrado 18 dias depois, todo quebrado. Então, assim, isso nos intriga até hoje. Ele não estava aqui todo esse tempo, esse celular. Ele foi colocado depois, isso é certeza. Os aparelhos passaram por perícia, mas não havia nenhuma pista sobre os irmãos. Os celulares deles foram encontrados danificados, né, o de ambos. Pode ser que tenha sido jogado ali, tentado despistar a polícia. São somente conjecturas, né? A gente não pode afirmar que aconteceu isso ou aquilo. O mistério aumenta quando Dona Eliane conta sobre a última vez que falou com o filho, Eric. Foi quando ela se despediu dele antes de sair para o serviço. Já ele falou assim, mãe, me dá um abraço. Aí eu falei, nossa, Eric, difícil você pedir um abraço, né? Aí eu peguei ele e abracei ele. Só que na hora que eu abracei ele, sabe, eu senti uma coisa diferente, sabe? Eu senti um abraço meio que... como se a pessoa não fosse voltar. Durante a investigação, a polícia ouviu todas as pessoas ligadas a Luane, ex-namorados, parentes, amigos, as pessoas que acharam os objetos ou estiveram com os irmãos pela última vez. E nada, nenhuma pista segura apareceu. Todas as pessoas que disseram que viram ele mesmo, ninguém realmente teve certeza de que... A gente não conseguiu ter certeza que realmente é ela. E também porque aqui não tem câmeras nenhuma, né? Nos locais que poderia ter, as câmeras estavam desligadas na época. Um ano após o desaparecimento, perto do local onde a bolsa e os celulares foram achados, uma ossada foi encontrada e levantou suspeita. A Delegacia de Homicídios da região foi até o local e exames foram feitos. O laudo divulgado pela polícia apontou que os ossos eram de um homem de 30 a 50 anos e com uma altura média de 1,80 m. Depois de 4 anos de busca, uma nova pista surgiu. Há poucas semanas, a polícia descobriu que uma parcela do auxílio emergencial liberado pelo governo, no valor de R$ 600, havia sido depositada em uma conta bancária em nome de Luane. A polícia agora investiga se o CPF dela foi usado numa fraude para retirar o dinheiro ou se finalmente surgiu uma pista segura sobre o paradeiro dos irmãos. Esse fato está sendo apurado ainda, está sob sigilo essa parte, mas nós vamos continuar até descobrirmos realmente quem efetuou esse pedido de auxílio emergencial. Enquanto espera por novas informações, Dona Eliane se apega às lembranças que estão em cada objeto, em cada roupa, em cada brinquedo. Durante todo esse tempo, ela manteve os quartos arrumados, esperando pelo retorno dos filhos. Nem dá para imaginar que passou tanto tempo já. Tudo aqui lembra eles, né? A gente acorda, levanta e dorme pensando que mais um dia, talvez amanhã, talvez depois. No quarto, a felicidade é apenas um reflexo que se foi com eles. Resta a esperança. No coração de mãe, essa é uma chama que nunca se apaga.
Quando meu marido morreu, eu até achei que a morte era a pior coisa que existia. Mas agora eu sei que ter alguém desaparecido é horrível, né? A gente chora todo dia, 24 horas pensa, mas ao mesmo tempo parece que está no mesmo lugar. E eles... Aonde?